Olá, pessoal. Então, além da atividade dessa semana, a gente vai ter a correção da atividade 10/5 a 14/5, que a gente falou sobre as monarquias absolutistas, tá bom? Então, a gente tem que copiar, a professora pediu para vocês copiarem no caderno esse resumo. Por que que é importante vocês copiarem o resumo? Porque eu quero que vocês exercitem a escrita de vocês. Além disso, é muito importante, então, se não conhece uma palavra, procura no dicionário ou procura na internet. É uma forma de estudo para vocês, tá bom? Essas dicas que a professora tá dando é uma forma de vocês estudarem em casa também, tá bom? Então, a gente tem aqui a figura do Luís XIV, que ele representa o Estado moderno absolutista. Ele é famoso pela frase, o Estado sou eu. Então, é o rei que fazia as leis, organizava o comércio, fazia diplomacia e fazia acordos com outras monarquias, né, da Europa, criando acordos. O Estado absolutista é a principal engrenagem do movimento para o mercantilismo, tá bom? A gente fala aqui das características do mercantilismo na Europa e como foi, e os burgueses, então, representando esse motor aí do mercantilismo, né? E na transição do feudalismo para o capitalismo, o mercantilismo foi uma prática econômica ligada às grandes navegações e exploração de outros territórios, como o Brasil com o colonialismo. Tá? As características aqui de como foi o desenvolvimento do mercantilismo no Brasil, que chegou a partir dos portugueses, com a invasão das nossas terras e exploração, então, dos recursos naturais do Brasil, tá bom? A partir do colonialismo. Então, foram no chamado Novo Mundo, que já é habitado por milhares de povos, e os europeus praticaram o mercantilismo através do colonialismo, explorando sua riqueza através da busca por ouro e prata e também escravizando tanto os povos indígenas como os povos africanos, tá bom? Então, na 1, a gente tem uma questão que ela é alternativa, então, ela diz o quê? O mercantilismo foi um conjunto de práticas e ideias econômicas em vigor na Europa entre os séculos XV ao século XVIII. Leia os itens abaixo e assinale uma das características do mercantilismo. Então, é a alternativa C, que é acúmulo de metais preciosos, tá? Não é A, porque não havia livre comércio, o Estado participava dessa economia, ele que redigia as leis, tá? Não tinha ainda a expansão da agricultura e nem o aumento de impostos sobre os lucros do burguês. Então, era acúmulo de metais preciosos. 2. O mercantilismo. A política econômica praticada pelos monarcas europeus na época moderna teve como característica a manutenção da balança comercial favorável para eles. Então, é uma das características. Não era liberdade de comércio, que ainda não se tinha essas ideias, elas vão começar a se proliferar de maneira mais intensa a partir do iluminismo, tá? O estímulo à importação de manufaturados ainda não, e o combate à escravidão não, porque era o principal motor do mercantilismo também, escravização de povos para utilizar a mão de obra desses povos para poder obter lucro, tá bom? 3. Alternativa. O mercantilismo pode ser definido como então, conjunto de práticas econômicas caracterizadas pelo monopólio comercial, pela balança comercial favorável e pela intervenção do Estado na economia, tá? Então, não é a expressão teórica do Estado liberal, caracterizado pelo livre comércio. Não é a C, o conjunto de práticas econômicas que incluem o estímulo à livre iniciativa, o combate ao trabalho escravo, e nem a D, o conjunto de medidas econômicas colocadas em prática durante o período denominado feudalismo, caracterizado pelas obrigações serviço e pela livre iniciativa, tá? Então, é a A, porque todas as outras alternativas mostram que o Estado não interviria, que eles combatiam o trabalho escravo, e na verdade não, todos esses conjuntos de fatores que eles vão incentivar o trabalho escravo, o Estado absolutista com as monarquias vai intervir na economia, tá bom? E a 4. Ainda tendo o texto resumo como base para responder a questão, explique como se deu a introdução do mercantilismo no Brasil e suas características. Então, o mercantilismo chegou ao Brasil através dos europeus, com a exploração do Brasil a partir do colonialismo de nossas terras. Então, surgiu a partir quando os europeus vêm para cá, com os portugueses, e então eles vão implementar o colonialismo através, né, da exploração das nossas terras, tá? E a 5, escreva quais são as características do mercantilismo. Então, aí você pode pôr livre comércio, acúmulo de metais, protecionismo, balança comercial favorável e colonialismo. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a explicação das atividades da semana passada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, então, é só entrar em contato com a professora, tá bom? Então, é isso. Se cuidem. Não deixem acumular as atividades. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Beijos, até mais!